Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Estamos aqui na nossa oitava aula, nosso oitavo encontro na disciplina Direito Constitucional. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo até aqui, né? Não recebi nenhuma dúvida, né? Nem no chat do vídeo, nem no chat do PVAI. Então, estou compreendendo que vocês estão entendendo tudo, certo? Semana que vem teremos nossa segunda atividade referente à segunda nota, tá ok? Então, estudem o conteúdo, todo o material está no plano de curso, que está disponibilizado no PVAI. Então, não tem desinformação, certo? Todas as informações estão postas e eu estou disponível para, caso haja dúvidas, vocês, por favor, possam efetivamente me solicitar. Bom, pessoal, também aproveito para divulgar aqui, não é, alguns projetos que estão aí com seleção aberta, né, 3 projetos pela UAGESP de iniciação científica, muito importante para a formação do estudante, a participação em projetos institucionais, né, de pesquisa, de ensino, de extensão, seja monitoria, seja iniciação científica, seja extensão. Nesse caso, estão abertas seleções para pesquisa. Isso molda a formação do estudante, aprimora a formação do estudante, incorpora elementos ao seu currículo. É muito importante ter um currículo que demonstre as suas múltiplas atividades na graduação. Isso faz muita diferença para o mercado de trabalho, tanto no setor público como no setor privado. Então, incentivo a todos a fazerem isso. Não é? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Nem todos seguem, infelizmente, né? Acham que são donos da verdade, mas espero que vocês possam efetivamente compreender o papel dessas atividades para a formação de vocês. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao detalhamento do funcionamento das instituições relacionadas com cada poder. Já vimos o poder legislativo, o processo legislativo, que é objeto de uma função típica, não é, do poder legislativo, que é uma função essencial ao desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. E hoje vamos fechar esse conteúdo para a segunda atividade com o poder executivo. Tá ok? Poder executivo. Então vou projetar aqui o slide. Bom, pessoal, falaremos hoje do Poder Executivo. O Poder Executivo, como todos já conhecem, é representado, no caso do Plano Federal, pelo Presidente da República. O Presidente da República, no caso do Plano Estadual, pelo Governador de Estado, no Plano Municipal, pelo Prefeito. No Distrito Federal, nós temos o Governador Distrital, não tem Prefeito. A razão de ser desse poder, o Poder Executivo, é ele ser o poder central. Como eu já falava no início do nosso curso, não existe hierarquia entre as funções, certo, exercidas no Estado. O que é que significa isso? Que um poder, uma função, não se sobrepõe a outra função. O que significa na prática que o Executivo, apesar de ser o poder central, ele não é o maior poder. Certo? Ele é o poder que tem a função de administrar, mas ele não está acima do legislativo nem acima do judiciário, tá certo? Exerce um poder também regulador, né, que exerce um controle, exerce fiscalização, tem suas prerrogativas que nós veremos daqui a pouquinho. Tem esse viés de poder central, porém não é um poder superior aos demais, é o poder central numa federação onde os entes possuem autogestão, autonomia, certo? Quem nos representa interna e externamente é esse poder central, o Poder Executivo Federal, tá certo? Também tem sua razão de ser na administração. Na administração tem como função
administrar, fazer a coisa acontecer, executar as políticas públicas, implementar as políticas públicas, formular políticas públicas, mediar esse processo de formulação de políticas públicas através dos seus auxiliares, né, que compõem o Poder Executivo. Você tem o chefe do Poder Executivo, que é o Presidente da República, o governador, o prefeito, né, e você tem os auxiliares, né, desse poder central representado aí na figura do mandatário, tá certo? Que se submeteu a uma eleição majoritária, no nosso caso, no nosso sistema. Também tem sua razão de ser no cumprimento das leis. No cumprimento das leis. É poder central, administra e tem que cumprir as leis. Está intimamente ligado, né, de forma irrefutável, inexorável, ao princípio da legalidade. Quais são as esferas de atuação? Certo? Atua na União, certo? Atua na União como figura de preservação do federalismo, como figura de preservação da federação, tem o intuito de buscar harmonia com os demais poderes e entidades que compõem a federação. Então é fundamental a figura desse poder central na mediação e no processo de harmonização, trazendo paz para o desenvolvimento das atividades no âmbito da federação. Essa é a função do Poder Executivo, né? Também tem sua atuação nos estados, através do governador, que tem atuações similares ao presidente da República, agora no âmbito subnacional. Subnacional, você na esfera estadual ou regional, tá certo? Os municípios que têm sua esfera de atuação local, certo? Semelhante também a um governador do estado, a um presidente da República, agora no âmbito local, subnacional, local. Okay? E o Distrito Federal, que é a capital do nosso país, também tem essa função dúplice, né, duplicada de Estado e município ao mesmo tempo. Tem prerrogativas de Estado e prerrogativas de municípios. Agora, vamos ver detalhadamente o que está disposto na nossa Constituição relacionado ao Poder Executivo Federal e que também, em certa medida, cada Constituição estadual e cada lei orgânica nos municípios também replica esses princípios, esses valores, essas diretivas, diretrizes, certo, dispostas para o Executivo Federal na nossa Constituição. No artigo 76 da Constituição, nós temos o seguinte: o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Portanto, nós temos um Poder Executivo com esses componentes, certo? Com esses componentes, com esses integrantes. O Presidente da República e os seus auxiliares. Quem são os seus auxiliares? O Presidente da República, tá ok? No artigo 77, nós temos o seguinte: a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente. Não há eleição separada de presidente e vice-presidente. Simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial. Então, por exemplo, ano que vem nós temos eleição. Então, antes do início do próximo mandato, ou seja, antes de 2023, tem uma eleição nesse período. Em primeiro turno, e se não se atingir a maioria absoluta de votos por parte de um candidato, vai-se para o segundo turno. Né? Parágrafo 1º diz que a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Então, uma leva a outra, uma chapa única. Não há separação de votos. Eu não voto no vice-presidente efetivamente, eu voto no presidente. Eu posso até dizer, olha, eu gosto mais do vice. Mas quando você está votando formalmente, você está votando na cabeça de chapa, que é o presidente da República, e por lambuja de lambuja você leva o vice-presidente. O vice-presidente não é votado por você. Você compõe a chapa. Então, o parágrafo 2º será considerado eleito, não é, presidente, o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Então, em primeiro turno, nós teremos a vitória do candidato que obtiver maioria absoluta de votos. Se não atingir a maioria absoluta de votos, passaremos ao segundo turno.
não computados aí os brancos, nem os votos nulos, tá ok? Parágrafo 3º, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Votos válidos não consideram votos brancos nem nulos, tá ok? Parágrafo 4º, se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato que vai para o segundo turno, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação, na sequência. Então você tem uma sequência de votação no primeiro turno. Então morreu lá um dos 2 que vão para o segundo turno. Então você vai chamar, convocar a Justiça Eleitoral, o TSE vai convocar quem? O que teve mais voto em seguida aos 2 que estão indo para o segundo turno. Parágrafo 5º, se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, ou seja, empatados, qualificar-se-á o mais idoso. Então vale a questão da idade, certo? Então, Executivo Federal, certo? Paradigma, passando aqui, eu voltei sem querer, perdoem. Agora vamos passar para o artigo 78, lá, o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, né, uma posse conjunta, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Então existe um ritual de posse, certo, que é feito no Congresso Nacional no dia 1º de janeiro. Isso acontecerá em 2023, novamente, no dia 1º de janeiro, certo? Um desfile do presidente e do vice eleitos, tá certo? Que vão prestar compromisso, tá certo? No Congresso Nacional. E esse compromisso diz respeito ao que está aí na parte final do caput do artigo 78. Defender e cumprir, certo? A Constituição, observar as leis, tá ok? Promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, ele será declarado vago. Então, não aconteceu cerimônia, não aconteceu algum compromisso no Congresso Nacional, decorreram 10 dias, né, salvo motivo de força maior, certo? Não assumiu o cargo, este é declarado vago, tá ok? Vago. Então tá lá para assumir na sequência outro mediante controle e aí marcar novas eleições, né? Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente, certo? Substituirá o presidente no caso de impedimento, algum impedimento por qualquer motivo, e suceder-lhe-á, tá certo? Suceder-lhe-á no de vaga, certo? O vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre por ele convocado para missões especiais, certo? Então, o presidente ele norteia as funções na prática do vice-presidente. O vice-presidente tem algumas atribuições legais, mas a maior parte das suas atividades são designadas pelo presidente da República. Tá ok? Passar novamente, acabei voltando aqui, sem querer. Então, no artigo 80, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Aí você tem a sucessão legal da presidência, o presidente da Câmara, os deputados. Se não puder, o Senado, o Senado Federal, o do Senado Federal, o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso, e, se não puder, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, 3 na sucessão legal, certo? Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo, ok? No artigo 81, nós temos que, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, faça a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, veja, o caso lá que eu citei agora há pouco, no artigo 77. Então, não tomaram posse, passaram-se 10 dias.
o cargo ficou vago, então aplica-se aí o artigo 81, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, 90 dias para a realização da eleição a ser organizada. Parágrafo 1º, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período, aí veja, na segunda metade do mandato, o mandato de 4 anos, na segunda metade do mandato, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição será indireta. Indireta. Feita pelo Congresso Nacional. A eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. É isso que acontece. Tá certo? Na segunda metade, havendo vacância, segunda metade do mandato dos mandatários principais do país, né, presidente e vice-presidente, então teremos eleição indireta pelo Congresso Nacional. Parágrafo 2º, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Em qualquer dos casos, aqueles eleitos de forma indireta vão completar o período dos seus antecessores. No artigo 82 da Constituição, nós temos que o mandato do presidente da República de 4 anos terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Vai acontecer em 1º de janeiro de 2023, com a eleição em 2022. Tá certo? Ano que vem. Artigo 83, o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se no país por período superior a 15 dias. Até 15 dias ele não precisa de licença do Congresso Nacional, sob pena de perca. Aliás, de perca não, que está errado, né? Essa flexão do verbo está errada. Sob pena de perda do cargo. Então, no caso, até 15 dias, percebam, eu não preciso, como presidente, pedir licença ao Congresso Nacional. Passou de 15 dias, presidente e vice-presidente podem se ausentar? Podem, desde que haja autorização do Congresso Nacional. Sem autorização, eles não podem se ausentar. Atribuições do presidente da República, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República. Ou seja, só a ele, primeiro, nomear e exonerar os ministros de Estado, que são seus auxiliares, aqueles que são de confiança, mas que devem seguir uma diretiva, digamos assim, central, que é a escolha de pessoas tecnicamente compatíveis com o cargo. Certo? Mas é de livre nomeação do presidente da República. No inciso 2, exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Então, o chefe da administração pública federal é o presidente da República, juntamente com os seus ministros. Os seus ministros fazem parte do chamado primeiro escalão do Executivo Federal. Então, o presidente da República, juntamente com seus ministros, exercerão a direção superior da administração federal. 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Nós vimos no processo legislativo, certo, na aula passada, que o presidente da República detém aí a maioria dos projetos de lei. Né? Em todos os mandatos de presidente, o presidente sempre tem a maioria dos projetos de lei, de iniciativa de lei no Congresso Nacional. O Legislativo, apesar de ter função típica de legislar, não possui essa maioria, não detém essa maioria. Então o presidente tem a possibilidade de ofertar ele mesmo, ele próprio, certo, projetos de lei para serem apreciados, ou propostas de emenda constitucional para ser apreciado pelo Congresso Nacional. Então, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. É um dos que inicia o processo legislativo. Inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, duas questões importantes. Então, a função de sancionar, de promulgar e fazer publicar as leis, que faz parte aí da fase de execução do processo legislativo, é fundamental, certo? Tanto a ação como a inação do presidente nesse caso tem efeitos legais, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, determinadas leis necessitam de regulamentos para a execução da lei, não para a criação de novos direitos, novos deveres. Então, cabe ao Executivo emitir o decreto para esmiuçar a execução daquela lei principal, discutida, debatida, aprovada pelo Parlamento. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente, também é prerrogativa do Presidente da República. Nós vimos que esse veto volta para ser avaliado pelo Congresso Nacional. Inciso 6, dispor mediante decreto sobre
Letra A. Organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, veja, na reforma administrativa, o presidente da República mandou um projeto de lei que tem em um de seus dispositivos a possibilidade de modificar essa linha A, colocando sob a prerrogativa dele a modificação, inclusive, de extinguindo ou criando órgãos públicos. Que isso hoje é prerrogativa do Congresso Nacional. Ele pode sim mexer na administração, desde que isso não implique em novas despesas, não implicando em aumento de despesa nem na criação ou extinção de órgãos públicos. Ele não pode criar novos órgãos públicos, sem anuência do Congresso Nacional, não pode extinguir órgãos existentes, tá ok? B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Agora, aí é a exceção em relação à letra A, tá certo? Ele poderá extinguir desde que os cargos estejam vagos. Tem mais sentido para a administração pública, estão vagos, não houve mais concurso, então ele pode extinguir. O 6, né, o 7, o inciso 7, fala o seguinte: manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. O que é que significa isso? Certo? Eu já disse a vocês incontáveis vezes durante esse curso que quem nos representa internacionalmente é o presidente da República. Ele é o chefe de Estado e de governo. Chefe de governo é aquele que administra, chefe de Estado é aquele que representa uma nação internacionalmente. Então, essa primeira parte do inciso, manter relações com estados estrangeiros, prerrogativa privativa do presidente da República, é acreditar seus representantes diplomáticos, ou seja, oficializar a representação diplomática. Isso passa pelo Congresso Nacional, claro. Mas parte da iniciativa, certo, do presidente da República, que aí os braços do presidente da República fora do país são justamente os diplomatas. Os diplomatas que estão vinculados ao Ministério das Relações Exteriores, que é um ministério auxiliar direto do presidente da República, são as mãos, os pés, os olhos do presidente fora do país. São fundamentais para o relacionamento com outras nações. Inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, tem a prerrogativa de celebrar? Tem. Agora, esse tratado só entrará em vigor no nosso país, só será aplicado no nosso país depois de ser referendado pelo Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional o referendará por meio de decreto legislativo, sem modificar o teor do que foi assinado. Certo? Não poderá modificar o teor. Ou aceita ou não aceita. Ou é 8 ou 80. Inciso 9, decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Ou seja, esses dois momentos excepcionais podem ser decretados pelo presidente da República. Claro que ouvido o Congresso Nacional. Aí faz parte dos freios e contrapesos do nosso Estado Democrático de Direito, onde vige a teoria da separação dos poderes. Tá ok? Inciso 10, decretar e executar a intervenção federal. Tem intervenção federal advindo de algum ato de exceção que é fundamentado na lei, na Constituição, aí cabe ao presidente, com a participação do Congresso Nacional, fiscalizando. Inciso 11, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a criação do país, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Isso acontece todo início de legislatura. Cada ano você tem o recesso, dois recessos, né, no meio do ano e final do ano. Então, no final do ano tem um recesso maior até o próximo ano. Terminou esse recesso, aí começa a nova sessão legislativa. A abertura de uma nova sessão legislativa, certo? A abertura do ano legislativo. E aí na abertura do ano legislativo o presidente pode mandar uma mensagem, certo? E essa mensagem que vai para o Congresso Nacional contém as diretivas do governo, baseado no seu programa, pedindo ajuda para que seus planejamentos passem pelo Congresso Nacional, pedindo apoio do Congresso Nacional, do Parlamento. Inciso 12, conceder indulto e comutar penas, né? Conceder aquela liberação no final do ano, indulto, e comutar penas, diminuir penas com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, tá certo? Prerrogativa do presidente da República. Atribuições do presidente ainda, no inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais
e nomeá-los para os cargos que eles são privativos. Então, o chefe supremo das Forças Armadas, indiscutivelmente, é o presidente da República, certo? Ele nomeia os comandantes das 3 forças que compõem as Forças Armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica. Inciso 14, nomear, após a aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de território que não existem mais, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. Então, o Constituinte aí deixou em aberto a possibilidade de ter novas nomeações, deliberações do presidente mediante a sabatina do Senado Federal. Esse é o momento da sabatina. O Senado vai sabatinar o candidato aí indicado pelo presidente da República. Não é de nomeação, não é de empossamento imediato, aliás, nomeação imediata. Depende da convalidação dessa nomeação, dessa indicação pelo Senado Federal em processo de sabatina. Veja, temos uma sabatina para acontecer aí do indicado para a vaga do ministro Marco Aurélio, né, que já foi feita essa indicação, mas a sabatina ainda não aconteceu. Inciso 15º, nós temos nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Cabe ao Executivo Federal e ao Congresso Nacional, que tem uma cota, e o Presidente da República tem outra cota. Inciso que nós vimos na aula passada. Inciso 16, nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o Advogado-Geral da União. Certo? Que aí depende da sabatina também do Senado, no caso aqui dos magistrados, né, que nós vimos lá, ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 17, nomear membros do Conselho da República, que nós vamos ver daqui a pouco, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, veremos daqui a pouquinho. Inciso 19, declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional. A declaração é mediante autorização do Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20, celebrar a paz. Autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Inciso 21, conferir condecorações e distinções honoríficas. Acontece muito, é bastante comum. Inciso 22, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional e nele permaneçam temporariamente. Inciso 23, enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. Todo ano isso acontece, né, no caso da lei de diretrizes orçamentárias, né, proposta de orçamento anual, e no caso do plano plurianual, que tem vigência de 4 anos, a cada 4 anos, né, início de mandato, ele pode enviar, né, depende da validade do outro plano plurianual, então tem que ver isso. Mas o plano não é anualmente, é plurianual, é um plano que perpassa vários anos. Inciso 24, prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Nós vimos que o Tribunal de Contas não julga as contas do presidente. Quem vai julgar é o Congresso Nacional, tá bom? Inciso 25, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Inciso 26, editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Inciso 27, exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Inciso 28, propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública, certo, de âmbito nacional, previsto aí nos artigos citados, ok? Estado de calamidade pública nacional. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6, 12 e 25, né, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Ele delega e ele impõe limites, uma vez que a atividade é privativa dele. Privativa, mas ele pode delegar para o Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da República e ministros de Estado. Agora, quais são as responsabilidades do Presidente da República?
É muito polêmica essa parte aqui da responsabilização, mas está descrita na nossa Constituição, no artigo 85, que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Veja que é bem genérico, né, mas qualquer ato, certo? Qualquer conduta do presidente que atente contra a Constituição Federal, isso demanda apuração, comprovação, argumentação e especialmente contra a existência da União, né, dissolução da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, cabe muita coisa, né? Inciso terceiro, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, certo? O cumprimento das leis e das decisões judiciais, né? Parágrafo único, veja, aquela discussão que está havendo agora recentemente sobre os precatórios recai justamente nesse inciso 7º aí. Porque os precatórios já são decisões judiciais já transitadas em julgado e que devem ser pagas, liquidadas, pagas pela União. E a União agora está propondo uma emenda constitucional para que seja adiado o pagamento desses precatórios, né? Coisa que está prevista aí no inciso 7º, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Se ele não cumpre, ele está cometendo crime de responsabilidade. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas do processo e julgamento. Certo? Agora, no artigo 86 nós temos que admitida a acusação contra o presidente da República, aceita essa acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, aí vai para o Supremo Tribunal Federal, ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade, aí estabelece ali o processo de impeachment, né, com a presença também do presidente do Supremo Tribunal Federal presidindo essa sessão de julgamento referente aos crimes de responsabilidade. Crimes comuns no STF, crimes de responsabilidade no Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º, o presidente ficará suspenso em suas funções quando? Inciso 1º, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Aí foi aprovado por 2/3 da Câmara dos Deputados, foi enviado os crimes comuns para o STF, lá foi recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, aí ele fica suspenso de suas funções. Tá certo? O fato de só aceitar a denúncia já suspende. Inciso 2, não precisa de julgamento. Inciso 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Instaurou-se o processo de impeachment pelo Senado Federal, aí suspende-se também, certo, as funções do presidente da República. Parágrafo 2º, se decorrido o prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Aí não conclui em 6 meses, certo, aí o presidente volta. Aí o processo continua, mas ele volta. Parágrafo 3º, enquanto não... Isso aconteceu no caso de governador de estado, no caso do governador de Santa Catarina. Ele foi afastado do cargo em virtude... Isso é reproduzido na Constituição Estadual. Claro que tem algumas diferenças, mas em suma o processo é muito parecido. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Só depois da sentença condenatória. Parágrafo 4º, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, atos que não fazem parte do exercício de suas funções não entram no rol de culpabilidade e de responsabilização do presidente da República. Por isso que se alegar coisas que foram cometidas, fatos que foram cometidos antes do mandato de presidente, não o atinge durante o mandato. Ele está protegido naquele mandato, digamos assim. Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei. 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração pública federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Então, todo decreto, todo ato relacionado à pasta que o ministro está comandando, ele assina em conjunto com o presidente da República. Por isso que você vê alguns decretos com 2 assinaturas no Diário Oficial da União, do presidente da República e do ministro da pasta a qual se refere o decreto assinado.
Então, exerce orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração pública federal. Tá certo? Ou seja, é um auxiliar direto do presidente da República, peça fundamental nesse processo de gerenciar a gestão pública, de gerenciar o poder público, a administração pública federal. Então, expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Há instruções indicando como se cumpre determinada lei aos seus subordinados, os decretos e os regulamentos. Inciso terceiro, apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Todo ano vai lá e apresenta um relatório da sua gestão no Ministério, enquanto estiver no Ministério. Inciso 4, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Então, o presidente ele vai moldar também o exercício das funções de cada ministro naquela pasta, naquela determinada pasta. Então, ele vai delegar funções. Artigo 88, a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Não, isso é muito polêmico. Precisamos dessa quantidade de ministérios ou não? Nós chegamos já a ter 39 ministérios, hoje nós temos menos, mas de vez em quando ministérios são ressuscitados para acomodar a base aliada do presidente da República, então isso muda muito, é muito dinâmico, conforme o desenrolar do presidente. Então, se o presidente precisa de mais apoio no Congresso Nacional, então ele pode usar esses cargos aí como de certo modo, ali um propulsor dessa coalizão que é fundamental para o exercício da presidência da República. Então, como eu disse a vocês, existe o Conselho da República, que é um órgão também que assessora o presidente da República, ajuda. Né? Então, o artigo 89 fala o seguinte, da Constituição: o Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República. Então, ele é um órgão de orientação. E dele participam, inciso 1, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade. Natos, viu? Não naturalizados. Sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então veja que há um entrelaçamento entre os poderes fundamental aí, entre o poder legislativo e o poder executivo, que compõem esse Conselho da República. Um órgão consultivo do presidente da República. Compete ao Conselho da República pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, para saber se aquele ato ali é oportuno ou não, por exemplo. Um aconselhamento ao presidente. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, essa relação conturbada entre os poderes da República, o Conselho da República pode atuar como um bom conselheiro ao presidente da República. Parágrafo 1º, o presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Parágrafo 2º, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Conselho de Defesa Nacional. Conselho de Defesa Nacional. Está lá no artigo 91, o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participa como membros natos. Veja, ambos os conselhos são de consulta, estão ali juntos com o presidente da República, tá certo? Para orientá-lo nesses 4 anos aí de governo. Então, o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados. Aí, 2 assuntos aí: soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam os seguintes membros natos: o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, está se repetindo os membros: o presidente do Senado, o ministro da Justiça, o ministro de Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento. Esses aí foram adicionados por causa da temática. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Esse é o Conselho de Defesa Nacional. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz nos termos desta Constituição.
Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal também. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Inciso 4, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático de Direito. Parágrafo 2º, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho Nacional de Defesa Nacional. Então, esses basicamente são os funcionamentos, certo, do Executivo Federal. Veja que não se trata apenas daquele mundinho ali do Palácio do Planalto, é muito mais extenso, é uma função extremamente complexa de ser desenvolvida, porque não depende só de questões jurídicas, mas de questões eminentemente políticas, certo? Sempre no intuito de harmonizar e de se relacionar bem com as demais funções estatais. Portanto, aqui nós encerramos o conteúdo relacionado à nossa segunda atividade, para nota, tá certo? Nós teremos próxima semana a execução dessa atividade de forma assíncrona. Vocês vão entrar no PVAI e acessar a atividade lá no campo específico no módulo de vocês, tá certo? Então, estudem, qualquer dúvida, estou à disposição pelos canais já noticiados com vocês. Pois um abraço, bom final de semana, certo? Fiquem atentos, estudando, tá certo? Um abraço, até a próxima.